Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 81 de 180, Ordenações Humanas. Ordenações humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz, a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra, e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas, por amor ao Senhor Divino. Emanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 81 de 180. Ordenações humanas. Neste capítulo, Emmanuel utilizou esta passagem, anotada pelo discípulo Pedro, onde foi escrito: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Ele está nos invocando para que nós possamos sujeitar a ordenação humana por amor ao Cristo. Ora, veja, ele está sendo bem claro, dizendo que nós não temos que insurgir contra uma ordenação humana, isto é, contrariar. Uma ordenação humana são leis. E é bom que nós lembremos de Cristo nesse momento. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo,
presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Ele está dizendo que aquele leitor que está trilhando no Evangelho de Jesus, ao ler o Evangelho, ele pode ter um temperamento impulsivo e achar que as palavras do Evangelho foram e podem ser princípios destruidores da ordem existente. Ele está nos acautelando para esta questão, porque Jesus foi muito incisivo e ele, dentro do Evangelho, foi bem retratado a sua posição. E ele diz que há quem figure no mestre um anarquista vigoroso e inflamado de cóleras sublimes. Desta feita, ele está dizendo que pode ser que nós estejamos vendo o mestre como um anarquista, mas inflamado de cóleras sublimes. E, na verdade, ele não era um anarquista, embora a sinagoga o visse daquela forma, embora alguém agora na situação atual possa estar vendo nele um anarquista vigoroso. E nesta outra parte, Emmanuel diz: Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. Emmanuel está sendo bem claro que Jesus nunca será, e ele nunca foi, um patrono da desordem. Ele está dizendo que a novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Emmanuel está nos lembrando que a novidade que transborda do Evangelho, ou seja, todo o conteúdo que traz o Evangelho de Jesus, não aconselha a ninguém, por mais que ele seja o maior humilhado da terra, ele adotar armas contra irmãos. O que seria adotar armas contra irmãos? Então, uma pessoa foi humilhada por alguém, e aí ele tem armas, que pode ser uma arma mesmo, não é? Uma faca, um revólver, mas pode ser intriga, pode falar mal da vida desta pessoa que o humilhou. Então, nada disso é realmente recomendado. Ele diz que, mas sim que se humilha ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Ou seja, o que ele está dizendo é que se uma pessoa te humilhar, você aceite aquilo e saia da situação. Humilhe ainda mais. O que significa isso? Tomando a cruz a exemplo do Salvador. Você vai refletir sobre a situação. Porque se a pessoa te humilhou, você sai da situação sem criar problemas nenhum, sem discutir, sem inflamar-se contra o outro ou querer fazer alguma coisa contra a pessoa. Você sai. Por que ele diz isso? Isso realmente é muito importante na nossa vida. Aquele que ofende, aquele que humilha, ele que está com a responsabilidade de se redimir, e não aquele que foi humilhado. Lembra-se de Jesus, quando ele estava diante de Pilatos? Pilatos perguntou se ele era rei, e ele disse: vós o dizes, não é? E assim por diante. E Jesus, ele foi bem claro, porque ele também sabia que aquilo fazia parte
do processo e que nada que ele dissesse ali ia resolver também, porque ele ia ser realmente crucificado. Mas voltando à lição, claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Ele está dizendo que a Boa Nova, ou seja, o Evangelho de Jesus, não ensina você, diante de uma tirania de uma pessoa, você entrar num estado de tranquilidade, de você achar que nada aconteceu. Claro que não, isso seria uma fuga, na verdade. Mas, entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Emmanuel está dizendo que nós temos que ter o respeito a essas ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Significa que se uma pessoa do seu trabalho ou uma autoridade da cidade agir de forma tirana com você, você não deve retrucar. Não deve retrucar no sentido de você querer dar o troco, como dizem na linguagem popular. Ele continua dizendo que se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota, que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. A colocação de Emmanuel é extraordinária, porque ele diz, se o detentor da autoridade, olha, a pessoa está num determinado cargo, seja prefeito, seja um policial, ele está investido num cargo que lhe foi colocado. Mas se ele ultrapassa aquilo que lhe compete, não é? Ele transforma-se num déspota, que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Ele continua dizendo que essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Ele está informando que essa certeza, esse fato de não revidar a uma questão de leis, é um fator de tranquilidade para o servo cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia. Isto é, ele deve ser responsável no momento para não quebrar a sua própria harmonia e a harmonia da situação. E diz ainda, não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. Emmanuel está dizendo aqui para todos nós que trabalhamos, e todos nós estamos sujeitos a pessoas que estão, de certa forma, superiores a nós neste serviço, nesse trabalho. Todos nós. Então ele diz para não se portar de forma indiferente. Indiferente é no sentido de não acatar essas ordens, essas ordenações, essas leis da máquina do trabalho. Ele continua dizendo que é possível que, muitas vezes, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na Terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Por isso que ele diz que, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na Terra. Ou seja, Jesus está no leme desta nau que se chama Terra. E ele não te situaria o esforço pessoal, isto é, ele não te colocaria numa situação de trabalho, por exemplo,
onde o teu concurso fosse desnecessário. Ou seja, cada um está no lugar que deve estar. E isso é muito importante. Isso é muito importante para que a gente possa entender que nós damos conta daquilo que nos foi colocado. Não está sendo injusto com a empresa que lhe abrigou. É muito importante isso. É claro que tem que ser pesado, é isso que nós estamos dizendo. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia a dia? Olha, ele está dizendo que você, eu, todos nós, temos algo de sagrado a fazer no dia de hoje, por exemplo, que está iniciando aqui para mim. Nós temos uma coisa sagrada para fazer, que nos compete, por isso nós temos que estar ligados ao alto, para que nós possamos fazer o que deve ser feito. Nesta conclusão, ele diz, com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Olha, a palavra de Emmanuel é bem contundente. Se você se revolta por qualquer situação que você não concorde com aquilo e que você não tem condições de mudar aquilo, sua atividade será negativa. É exatamente o que nós falamos. Se você está revoltado com o seu trabalho, porque você acha que poderia ser diferente e você não está dando conta de mudar, que você não lhe compete essa mudança, você tem que entender a lição do Evangelho. Porque se você se revolta, você vai ter uma atividade negativa. Você vai estar improdutivo. E Emmanuel nos lembra, recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas, por amor ao Senhor divino. E é isso que Emmanuel nos conclama, para que nós vejamos que cabe a cada um de nós o que nos compete. Então, que nós possamos entender a lição de Jesus, e aqui bem explicada por Emmanuel, o que ele quis dizer ali na passagem de Pedro. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.